É. Tipo. Tudo bem? Mano? Não, mano. Eu sou o John Everton, professor de oratória, e por aqui te ensino a conquistar corações e mentes através da comunicação. Já deixa seu like, se inscreva aqui também para que você possa acompanhar tudo que eu postar, clica no sininho para que você não perca nenhuma novidade que sair aqui no canal. Como perder os vícios de linguagem? Essa é uma das mais curiosas dicas que eu trago aqui para você nesse vídeo e vai fazer com que você possa ser um comunicador melhor, sendo capaz de conquistar corações e mentes. Vamos lá? Bom, eu preciso falar com você agora um pouquinho sobre o vício de forma geral, para que você possa entender como o vício é aplicado na sua comunicação. Acompanhe comigo nessa leitura. O termo vício refere-se a um padrão de comportamento compulsivo e recorrente, ou seja, é algo que acontece muitas vezes de forma repetida, muitas vezes relacionado ao uso excessivo e prejudicial de substâncias como drogas, álcool, tabaco ou as atividades como jogos de azar, internet e entre outros. Ou seja, é tudo aquilo que você repete várias e várias vezes que você nem consegue se recordar quando você utilizou da última vez, mas você sente ali um desejo de utilizar novamente. Mas como que a gente pode empregar isso diretamente ao uso na comunicação? O vício de linguagem, ele refere-se a hábito inadequado e repetitivo no uso da linguagem oral ou escrita, ou seja, são os es, nes, tá bom, entretanto, de forma repetida. Eu vou utilizar ele muitas e muitas vezes, e o campeão de todos é o né? Essas são expressões que a gente acaba repetindo e eu vou mostrar para você por que a gente repete e como que a gente pode acabar com isso. A precisão ou fluidez na comunicação também é afetada, então muitas vezes isso não consegue ser ali um diferencial na hora de se comunicar. Então esses vícios muitas vezes surgem de maneira inconsciente e podem incluir expressões, palavras ou estruturas gramaticais que são consideradas inadequadas, desnecessárias ou até mesmo incorretas. Então essas comunicações elas não são adequadas a diversos locais, principalmente no meio corporativo, que algo aconteça de forma repetitiva. Então, como que eu consigo acabar com esse vício de linguagem? Como que eu consigo tirar esse vício realmente da minha vida, do meu vocabulário? E eu vou te explicar isso em 5 passos. Eu quero que você consiga colocar isso em 5 passos para que você não esqueça quando realmente você perceber que está fazendo algo repetidamente ou falando algo repetidamente. Inclusive, a primeira dica que eu quero te dar aqui nesse vídeo é que você possa ter a autoconsciência do que você está fazendo. Então perceba, a primeira parte de um vício, como que eu consigo quebrar um vício? É que eu percebo que eu sou um viciado, entre aspas, que eu estou viciado em fazer uma certa ação. Se eu percebo que eu estou fazendo muito que eu estou falando né, que eu estou falando tudo bem no final de cada frase, se isso acontece todas as vezes que eu me comunico, opa, é um vício. Eu preciso ter a autoconsciência, eu preciso me perceber falando isso, para que de fato eu consiga ali ter uma mudança genuína de dentro para fora. Então a primeira dica que eu quero te dar é que você tenha a autoconsciência. Tendo essa autoconsciência, você com certeza vai conseguir impactar mais pessoas e também ter aí um acesso mais fácil à luta contra esses vícios de linguagem. A segunda dica que eu quero trazer para você, ela também é baseada com essa autoconsciência, que nada mais é do que o feedback externo. Muitas pessoas trabalham em indústrias, em comércios, e tem medo do feedback, até porque o feedback como a forma que foi construída, ele não foi tão fundamentado para que seja construtivo. Como em liderança, se nós formos estudarmos, existe a diferença entre feedback e feed forward. Inclusive, se você não sabe a diferença, deixa aqui nos comentários a palavra feedback, que eu crio um conteúdo justamente para falar a diferença dessas duas formas de dar um feedback para uma pessoa. Mas voltando,
O feedback externo é uma forma muito linda de ser utilizada quando você quer mudar a sua forma de comunicação. Então, se eu quero me comunicar bem, a única maneira de eu entender que eu estou me comunicando bem ou não é através de um feedback de um terceiro, de uma pessoa que me ouve todos os dias, do seu companheiro, da sua companheira, de uma pessoa do seu trabalho. Então, pergunte para essa pessoa, como que eu me comunico? Eu estou falando bem? Eu estou falando muitas gírias? Eu estou falando palavras repetidas? O que eu estou fazendo? Então é muito importante que você tenha a humildade de aceitar um feedback externo, de um feedback de uma terceira pessoa. Porque dessa forma você também vai ter aí um aliado ou uma aliada para poder acabar com os vícios de linguagem. Então, primeira coisa é ter autoconsciência que eu estou com esse vício, que eu preciso melhorar. E a segunda coisa é que você precisa também ouvir uma terceira pessoa se você está se comunicando bem ou não está. A terceira dica, ela também vai em contradição com o que nós estamos falando. Porque se eu já percebi que eu estou realmente falando algo repetido, e se uma pessoa também me disse um feedback sobre isso, eu preciso parar para analisar tudo isso. E quando eu paro para analisar, é muito importante falar também sobre as pausas na comunicação. Muitas pessoas têm essa facilidade em se comunicar, porém elas falam rápido demais. E quanto mais rápido nós falarmos, mais difícil vai ser de respirar. E quanto mais difícil for de respirar, mais os vícios de linguagem vão aparecer. E eu vou te dizer o porquê. Se eu não conseguir falar pausadamente, meu cérebro vai precisar ali preencher os espaços vazios. E muitas vezes esses espaços vazios são preenchidos com o quê? São preenchidos com palavras que não têm sentido nenhum. Que são os né, tudo bem. Tudo isso é preenchido involuntariamente pelo nosso cérebro, sem que a gente perceba. Então, é muito importante que você pratique algumas pausas durante a sua comunicação. Quando você estiver falando, fale pausadamente, não precisa falar correndo, fale devagar, porque dessa forma as pessoas vão conseguir te entender melhor e você vai conseguir também ter uma fluidez nos seus pensamentos, onde você consegue ali controlar o que você vai falar em seguida, que é onde a gente começa a tirar alguns vícios de linguagem e permanecer somente o que você deseja falar. Tudo bem? A gente precisa controlar um pouco mais a nossa comunicação e praticar pausas durante a nossa conversa. A quarta dica, ela também vai ali juntar um pouquinho com as pausas, mas eu também te convido a pensar de uma maneira diferente, porque quando eu quero expandir o meu vocabulário, eu preciso de uma ferramenta para que isso aconteça. E eu, John, eu encontro essa ferramenta nos livros, na leitura. Não necessariamente em livros físicos, mas na leitura de uma forma geral. Quando estamos lendo, é muito mais fácil a gente conseguir captar algumas palavras que a gente desconhece. E é muito tranquilo também, se você não conhecer uma determinada palavra, você pegar essa palavra e pesquisar o que essa palavra significa. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Um amigo meu estava parado, trabalhando ao meu lado, e ele chegou em mim e falou o seguinte: olha, eu tive uma epifania. E eu desconhecia essa palavra, eu não sabia que essa palavra significava. E epifania significa ideia. Olha só que legal. Então, ao invés de você falar que teve uma ideia, você pode dizer que você teve uma epifania. Eu não conhecia essa palavra, mas a partir daí eu comecei a utilizar. Então veja como é importante você ter ali um enriquecimento no seu vocabulário, porque dessa forma não vai realmente acabar as palavras que você possa utilizar. Cada vez mais você vai conseguir preencher as suas palavras, os seus textos, tudo que você fala de uma maneira simples, mas com palavras que você conhece e domina. Então a quarta dica que eu deixo para você aqui é que você possa expandir o seu vocabulário lendo, vendo artigos científicos, vendo situações onde você realmente desconheça.
Inclusive, muitos livros atualmente de autoajuda ou até mesmo na Bíblia existem palavras que eu tenho certeza que você não conhece e que eu deixo aqui o convite para que você possa conhecer, para que também possa excluir esses vícios de linguagem. Ok? É um combinado aqui entre eu e você. Quinta dica. O que nós podemos colocar aqui como quinta dica? Praticar a oratória. Mas como que eu realmente pratico a oratória? John, você já me explicou aqui que eu tenho que ter ali mindfulness, eu tenho que me concentrar e ter a autopercepção de mim mesmo. Você já falou para mim que eu preciso ter aqui certas pausas, eu tenho que ouvir mais sobre o feedback de uma terceira pessoa. Você me falou para entrar na leitura. Mas o que a oratória tem a ver com tudo isso? Olha só, a oratória, ela vai entrar nisso, nessa questão dos vícios de linguagem, juntamente com a parte da exposição. Bons oradores não conseguem se tornar bons oradores se eles não se expõem a apresentações ao público, principalmente. Se você não conseguir se expor, não sei como que você possa fazer isso, mas nós temos uma ferramenta muito importante hoje em dia, que é o nosso celular. Com o nosso celular, você consegue se expor para várias pessoas, mesmo que você tenha poucos seguidores, mas você também vai ter a mesma ideia, a mesma metanoia, que é essa mudança, para que você possa ter aí consciência das suas palavras e cada vez mais diminuir os seus vícios de linguagem. Então, se você é um estudante, se você está trabalhando atualmente numa indústria, em um comércio, que você tem ali reuniões de equipe para poder falar, então fale, vá até a essa reunião, peça para poder dar um comunicado, peça para falar com essas pessoas, porque eu tenho certeza que vai ser útil para você também ter esse momento onde você possa praticar mediante a muitas pessoas que você desconhece. Então, cada vez mais que você pratica, cada vez mais que você está envolvido com essa pessoa, envolvida com outras pessoas que não estão preparadas para te ouvir, você começa a melhorar um pouco mais a sua oratória. Então, pratique bastante. Tenha aí em mente uma pessoa que possa te direcionar para isso. Mesmo que você não consiga se expor, é muito importante então que você procure ou uma escola de oratória ou até mesmo um mentor como eu, que possa te direcionar aonde você possa se expor e como você pode se expor também para essas pessoas. Claramente, você vai conseguir ser direcionado de uma maneira muito melhor. Mas, como quinta dica, pratique bastante. Qualquer movimento, qualquer situação que você tenha para praticar, esteja diante das pessoas, colocando para fora as informações que você tem sobre qualquer assunto que você deseja falar. Bom, além das dicas que eu trouxe para vocês, eu também quero te dar aqui uma dica bônus. Mantenha a paciência. Não tem como nos tornarmos bons comunicadores do dia para a noite. É muito difícil que isso aconteça. Então, é muito importante que você mantenha a paciência, porque isso não vai acontecer da noite para o dia. Mas, quanto mais vocês conseguirem praticar, quanto mais vocês conseguirem estar dispostos a corrigir gradualmente os erros de vocês, vai ser muito mais fácil que vocês tenham uma progressão, que vocês consigam ter uma progressão na comunicação. Cada vez que vocês estiverem da frente de pessoas, em reuniões, em TCCs, em entrevistas de emprego, falando com outras pessoas sobre você ou sobre o que você faz, cada vez mais você vai ficar melhor naquilo que você fala. Então, tenha paciência, porque a sua hora vai chegar e cada vez que você praticar, você vai se tornar uma pessoa ainda melhor. Então, como que eu realmente posso perder isso? E como que eu posso deixar uma frase para que você possa melhorar a sua comunicação e perder esses vícios de linguagem? Eliminar os vícios de linguagem é desatar as amarras que limitam a expressão, permitindo que as suas palavras alcancem voos mais altos e impactem profundamente as pessoas. Então, não fique limitado aos vícios de linguagem. Eu sei que é muito difícil se livrar deles quando ele já está ali apegado, quando ele já faz parte da família, mas tudo é um processo. Se você estiver realmente determinado e determinada a perder esses vícios de linguagem,
com toda certeza você vai conseguir perder, com toda certeza você vai conseguir se tornar um comunicador e uma comunicadora muito melhor do que você é hoje. Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou desta aula. Essa era uma aula totalmente exclusiva da minha turma de mentorados, da minha turma de alunos, mas eu decidi trazer aqui para você, que eu tenho certeza que também pode ser viável para que você possa ser uma pessoa melhor na sua empresa, na sua entrevista de emprego, nas suas próximas apresentações de TCC ou talvez no seu relacionamento. Te aguardo no nosso próximo vídeo.